Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos reagir aqui a um vídeo do biólogo Richard. E é uma discussão bem interessante. Ele ficou bastante nervoso nesse podcast, com razão, certo? E a gente vai falar um pouco sobre isso e sobre essa matéria que está do lado aqui, ó, do pessoal muito preocupado com os animais. Aí, ó, a polícia encontra corpo de 117 cães em santuário de animais na Califórnia. Né? O dono, que é uma pessoa também dessas que ama animais, etc. tal, ainda não conseguiu explicar o porquê desses corpos, né? Dezenas dos corpos desses cachorros que o cara amava animal, é vegano, não come carne nem nada, tinha o quê? Fragmento de bala. Pau, 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 pau. Aparentemente, às vezes as pessoas falam uma coisa, mas foi diferente, né? Então, beleza. A operação de busca começou após denúncia de ativista de causa animal, né? Contra o ativista de causa animal também. Tudo bem. Então, vamos tentar entender um pouco aqui essas linhas de raciocínio meio maluca das pessoas e vamos ver aqui o que o biólogo Richard está falando. Você tá usando algodão, tio. Algodão é o que leva mais defensivo, é o que leva 11 aspersões de defensivo em cada. Se você fosse coerente, você parava de usar algodão, sei lá o que você vai usar. Usa de papel, alguma coisa de papel. Você disse que o algodão Não, eu tô te afirmando, O algodão é o que leva, não tem ninguém que não tá usando. O maior número de agrotóxicos. 11 aspersões de defensivos. O algodão leva 11. Mas é o que mais leva. O algodão leva em número, 11. Em quantidade. Mas em quantidade aplicada, não, você não sabe o que tá falando. Mais. Não. Bom, é só olhar. Não é só olhar. É só olhar. O biólogo Richard vai pegar o celular e vai olhar, e vai mostrar pro cara. Mas ninguém acredita. Ninguém acredita que os outros falam, né? Vamos lá. As pessoas são assim. Todo mundo já percebeu no debate. O que é ruim de você ir num debate? É que o cara pode inventar coisas, certo? Tô falando do cara que tá discutindo com o Richard. Você pode inventar. O cara vai lá e inventa uma coisa contra você. O cara inventa. Aí você não tem como checar. Você é um cara honesto e fica em dúvida, né? Mas você tem que lembrar que na maioria dos debates, o cara que tá do outro lado, ele não é honesto. Não é honesto, né? Eles querem lacrar, então é isso. Não, tem dados. São dados que não existem. Você tirou da sua cabeça. É verdade, todo mundo já percebeu isso. O Richard poderia ficar em dúvida, mas o cara tá falando e o Richard já sacou. O cara tá inventando, né? Existe. Prova. Pega aí o celular, agora e prova. Pegar. Ó, o cara pega aí e prova. O cara não vai provar, mas o Richard vai pegar o celular dele e vai provar. E ainda assim, o cara vai falar que não é assim. Peguem todo mundo aí, vamos provar. Qual é a monocultura que mais recebe? Qual que deu aí? Soja? Tá todo mundo dizendo soja. O quanto que é? Quantos por cento? Traz aqui. Só perguntar, quem leva mais defensivo, soja ou algodão? Ó, a diferença da pergunta é a seguinte. Imagine que você tem uma plantação em que leva 11 tipos de agrotóxicos ou defensivos. Só que você usa 1 litro de cada. Não. Eu tô dando um exemplo. Você não pode usar exemplo. Você não pode afirmar algo. Pega o número. Ele tá dando um exemplo que não é verdadeiro. O outro tá falando, você tá inventando isso. Você tá inventando. Mas tudo bem. Ou você pega uma outra. Você não sabe, você tá falando merda. Ou você pega outra que Por falar. tem 4 defensivos, mas leva lá 1 tonelada. Eu tô chutando os números, tá, gente? É óbvio que ele tá chutando os números, é óbvio. Mas aqui, ó, a soja é a monocultura que mais recebe Porque isso. planta mais soja do que algodão, cabeção. É porque a área plantada é muito maior, mas não é isso. Vamos lá. É só isso. Mas por que planta tanta soja? Porque planta mais soja, Pra porque quê? é comida. Comida pra quem? Isso, sim. Você Comida pra come nós tofu? todos. Não, eu como boi. O meu boi come soja. Exato. Exato. E eu tô ótimo com Christian, isso. você tá ajudando o meu argumento. Irmão, não tô. A mesma Tá. floresta que você tá usando o algodão e todo mundo tá usando aqui. Pra mim, Então tá- a floresta que você devasta por causa do algodão é menos importante do que a floresta que eu devasto pra soja. É isso que você quer dizer? Vamos lá. Não, eu tô te fazendo uma pergunta. Responde. Não, ela tem o mesmo valor. Deixa ele vai lá procurar. Volume total, a soja consome muito mais agrotóxico, pois possui uma área plantada intensamente maior. Ponto. Entendeu? Não é porque leva mais no mesmo Mas volume. entraria de menos. Escuta um pouco, escuta um pouco. Mas eu tô Escuta um ouvindo. pouco, escuta. Tá Você aqui, ó. ouve Tá isso. escrito aqui, escuta um pouco. Tô concordando com você, só que tô discordando porque você não entende a volume. Você tá falando volume, é por causa de extensão. Pois possui uma área plantada intensamente maior. Você tá reforçando. Então vamos lá. O que o Richard tá falando é: a soja recebe mais agrotóxico porque ela tem uma área muito maior, planta-se muito mais soja. Mas se você for pegar a mesma área, quem recebe mais veneno por hectare é o algodão, certo? Que é o que o Richard começou falando desde o início. E por receber uma densidade muito maior de veneno, afeta muito mais os animais e não só os animais, certo? Afetam os rios, as águas fluviais. Tanto que quando o pessoal vai fazer análise de rios e tudo mais, tem que fazer análise dos contaminantes que vêm das plantações. A maioria dos veganos, eles pensam o seguinte: não, eu estou fazendo uma coisa muito bonita,
só comendo planta. Só que a planta vai veneno pra caralho. E esse veneno, muitos desses venenos, eles não são assim, eles somem, eles vão pros cursos hídricos. E depois vai afetar toda a vida dos peixes. Tem peixe que já foi afetado com isso, a gente já tem estudo sobre isso. Vai afetar os animais que bebem daquela água, incluindo o próprio ser humano, certo? Para ficar plantando um monte de coisa desnecessária aí, certo? Detalhe, quando ele está falando o seguinte, o animal, o boi come soja. No Brasil, especificamente, a maior parte do rebanho se alimenta de pasto, certo? A soja, ela é dada no final quando o boi já está grande, para dar uma engordada maior para vender mais carne, mas é só no final. Não é que nem nos países, que nem a China, Europa, que o boi fica comendo só pellet de soja. Não, ou farelo de soja, o que for. O Brasil, a maior parte da carne vem de pasto, certo? E o pasto ele é muito mais sustentável do que ficar plantando soja. Por quê? Porque você não precisa ficar passando veneno. Você não precisa ter um puta mato forte lá, certo? Que é o pasto. O animal tá comendo, tá cagando, certo? Tá defecando em cima, tá adubando o lugar, tá comendo e tá criando carne. Todo mundo sabe que o alimento mais forte para se manter uma sociedade é a carne, certo? Pode pegar os Maasai, pega os Maasai no Quênia, na Tanzânia. Por que eles têm tanto boi, certo? Quer dizer, o ser humano, ele não consegue viver sem se alimentar de animais numa situação natural. Quando você tem uma situação artificial, onde você depende de um sistema global, como o pessoal diz, de alimentos, vindo de vários países diferentes e tudo mais, você até consegue, certo? Você está lá no inverno na Noruega comendo morango. É lógico que não dá morango no inverno na Noruega, certo? Mas você está lá comendo moranguinho. Por quê? Porque alguém pegou um avião, foi até o México ou até ao Quênia, comprou morango e levou lá na Noruega, certo? Poluiu pra caralho pra comida chegar ali, certo? Mas se você quiser se alimentar em algum lugar de forma consistente, você precisa da proteína animal, ponto. Né? No entanto, em quantidade por hectare... Senhores, vamos escutar. Isso! Isso! Então, beleza. Então, vamos responder aqui, ó. Vai lá, explica. No entanto, em quantidade por hectare, o algodão é o grande campeão, exigindo uma carga defensiva muito mais pesada e concentrada. E agora põe a quantidade de hectares que tem de algodão e de soja. Mas isso ele já falou, já concordei com você. Tem mais? Tem mais. Lógico, por isso que leva mais, mas ela leva intensamente mais o algodão do que a soja. O cara não tá entendendo, o ambientalista não tá entendendo. Olha só, vou explicar para ele. Tem uma diferença entre a quantidade e a concentração. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Você pega um rio, que nem o Rio Tietê, certo? Aí o matuto, vamos pegar um rio limpo primeiro, um rio limpo. O matuto tá lá na beirada do rio pescando, ele resolve cagar, ok? Ele vai lá, baixa as calças e pá, fez um cocô. Aí veio uma chuva em seguida e o cocôzão dele foi pro rio, certo? E aí, beleza, você poluiu o rio de certa forma? Ok, matéria orgânica indo pro rio, você poluiu o rio. Isso é uma coisa, certo? Agora, outra coisa é você pegar todo mundo da cidade de São Paulo cagando, colocar num cano e enviar pro Rio Tietê, pro Rio Pinheiros. E o rio fica aquele fedor horroroso, aquela cara horrorosa, e nenhum animal consegue viver ali. Porque a concentração é muito grande. Você tomar um pouquinho de um veneno vai te fazer mal. Se você tomar muita concentração do veneno, vai te matar. Quer dizer, a concentração é mais importante do que a quantidade, ok? Porque se você diluir uma contaminação numa área muito grande, é muito menos pior do que você pegar uma quantidade grande numa área pequena, ok? Ele não está entendendo isso, tem dificuldade de entender. Não tem como, até porque se o cara não come proteína, ele não vai conseguir entender, não tem jeito, entendeu? O cérebro ele precisa de proteína e gordura, né? Então, quer dizer, não vai desenvolver muito bem. Você não vai ver nenhum prêmio Nobel aí vegetariano, né? Você já viu? Você já viu? Se encontrar um é uma raridade. Só se for prêmio Nobel da Paz, né, meu? Tô falando de ciência de verdade, né, meu? Mas é complicadinho o negócio aí. Mas o que a gente sabe é que na maioria das vezes os ambientalistas, eles têm uma agenda que é basicamente, desculpa falar, em geral, não tô falando todos, mas é para ganhar dinheiro com o ambientalismo. É isso. É para se mostrar melhor que os outros, a sua comida afeta o meio ambiente, você não tem dó
do cachorrinho, do não sei quem, isso, aquilo, etc. Um monte de bobagem. A gente sabe aí que o biólogo Richard tem um zoológico gigantesco lá na casa dele, né? Faz um trabalho legal pra caramba aí pra biologia e pra conservação ambiental, e sempre tá de parabéns aí, né? Enquanto isso, né, o que a gente vê é muitas pessoas, como aí, por exemplo, pode ver aí o defensor dos animais aí, com 117 cachorros abatido a bala, né, na Califórnia, e sempre com a mesma coisa. Porque se o cara não gostava de cachorro, por que ele tinha tanto cachorro? Porque ele ganhava dinheiro com isso, caramba. Ele ganhava grana. Ponto. É o fato. Né? Então o cara ganhava o dinheirinho dele lá e aproveitava e dava uns tiros no cachorro. Então, quer dizer, é muita hipocrisia nesse mundo. Quando a pessoa já vem com um negócio chamado shaming, pessoal, shaming já acabou. Já acabou. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se tem uma matéria aqui sobre isso. Aqui, ó. Folha de São Paulo, ó. Diz assim, a era dos sem vergonha. A vergonha que funcionava como mecanismo de regulação social está em vias de extinção. Ufa! As ideias, aí tá falando de ideias ruins e tal, né? Não desaparecem na sociedade, estavam só recalcadas. Mas o ponto aqui, ó, 10 anos depois de pós-verdade, ter sido a palavra eleita do ano pela mídia, há um novo conceito político e social colocado pela mídia, que é o pós-vergonha. As pessoas não têm mais, porque elas percebem que os caras que tentam colocar vergonha nelas são em geral corruptos. Porque numa discussão sadia, você não precisa colocar ninguém contra a parede com vergonha, não é verdade? Você pode conversar numa boa. Mas as pessoas, elas querem defender ideologias. Então, se todo mundo tem umas ideologias loucas aí, por que você vai ter vergonha? Eles não têm. Eles não têm vergonha. A mídia vai lá e descaradamente privilegia candidatos políticos, muitas vezes. Certo? Não tem vergonha nenhuma. Nenhuma. Não tem o menor pudor. Porque eu vou precisar ter se a mídia não tem. Se a mídia que faz as pessoas e seguirem pro lado XYZ não tem vergonha nenhuma na cara, se os políticos corruptos não têm vergonha nenhuma na cara, por que eu que sou honesto preciso ter vergonha? Oh, chocante. Reparem, a vergonha é desde os primórdios um sentimento importante para o ser humano. Principalmente para controlar ele, fazer os homens ir para a guerra e tudo mais, né? Pessoal, acabou a vergonha. Acabou. Se o Titanic afundasse hoje, naquela época, a maioria dos homens morreu e a maioria das mulheres sobreviveu. Se fosse hoje, eu não sei se aconteceria igual, porque acabou a vergonha. Mas você vai querer entrar na frente de uma criança, de uma mulher? Tipo assim, nos dias de hoje, não tem mais vergonha. Porque o pessoal usou e abusou do conceito. E pessoas, principalmente pessoas sem vergonha na cara, usaram demais esse conceito. De colocar a vergonha nos outros. Agora ninguém mais tem vergonha. A sociologia explica como essa emoção funciona como fenômeno de regulação social, que é prévio até a lei. Nós abstemos de dizer ou fazer coisas que ofendem e chocam os outros porque nos sentimos embaraçados. Nos dias de hoje, ninguém mais se sente embaraçado. Afinal de contas, a mídia se sentiu embaraçada? Não. O ambientalista que conseguiu dinheiro para cuidar de cachorro e foi lá e meteu pipoco nos cachorros se sentiu embaraçado? Não. As pessoas más do mundo se sentem embaraçadas? Não. Então as pessoas boas começam a chegar à conclusão. Pera um pouquinho. Se os caras maus não têm vergonha nenhuma e a vergonha deveria ser para controlar eles, certo? Porque eu, que sou honesto, vou precisar ter vergonha. Isso é ridículo. Né? A vida coletiva assenta nessa preocupação inata com um olhar de aprovação exterior. Mas hoje, os sem vergonha, que na verdade é a maioria das pessoas, né? Antes os sem vergonhas eram os caras maus que eram sem vergonha, incluindo a própria mídia, muitas vezes fazendo propaganda política sem vergonha, certo? Pegando, por exemplo, cada vez que vai falar de um candidato, pegando frases antigas e sempre repetindo as mesmas frases que, né? Porque não tem vergonha na cara. Se eles não têm vergonha, por que as pessoas honestas devem ter vergonha? Vamos acabar com a vergonha, certo? Então vamos lá. Mas hoje os sem vergonha estão por todo lado. São polêmicos, são ofensivos e não tem qualquer pudor em indignar ou atacar. Beleza, a mídia também fez isso. Todos percebemos que são cada vez mais os que defendem posições abertamente, aí tá falando de racismo, de xenofobia, machista, homofóbica, autoritária nas redes sociais, e não só. Mas a mídia fez isso com várias coisas, certo? Então, no final das contas, as pessoas estão cada vez mais sem vergonha. Os dois lados vão ficar agora sem vergonha. Por que um lado só tem que ter vergonha? Por que um lado tem que ter vergonha? O cara vai lá, eu sou cuidador dos animais, né? Esse cara aqui, ó. Cuidador dos animais. Vai lá e mete pipoco nos animais. Pau, 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 pau. Não tinha vergonha nenhuma, né?
ele não tem vergonha nenhuma, a mídia não tem vergonha nenhuma, porque as pessoas honestas deveriam ter vergonha. Não tem mais vergonha. Ninguém tem. Né? E é isso. Né? Parabéns aí ao biólogo Richard, sempre fazendo aí um bom trabalho, tentando informar as pessoas e ter essa paciência de Jó aí, hein? Precisa de uma paciência, hein? Eu não ia nesses podcasts, mas nem a pau. As pessoas vinham perguntando assim, Afonso, por que você não vai no podcast? Alguém quer que eu responda uma coisa? Me faz uma pergunta, eu respondo. Eu não preciso ficar batendo boca. Eu não vou bater boca. Eu não quero convencer ninguém. As pessoas vêm até meu canal porque querem. Querem saber o que eu penso. Beleza, eu venho aqui e falo. Não tô indo atrás de ninguém, não tô batendo a porta de ninguém, tá? Não tô batendo a porta de ninguém. E aí, eu vim te convencer tal coisa. Não tô fazendo isso. Não tô fazendo propaganda. Não tô fazendo nada. Tô aqui falando o que eu penso e acabou, entendeu? É isso aí. Mas vamos finalizar por aqui, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.